Avaliação, um processo para diagnosticar os resultados dos alunos ou uma ferramenta de punição? Avaliação em casa, facilita para os alunos ou uma oportunidade para as famílias acompanhar o processo e ensinar valores e ética? Assuntos, ou melhor, assuntos direcionados, pontos importantes sobre a avaliação é o que nós vamos conversar nesse vídeo. Só que antes de iniciar e dar continuidade, ou melhor, iniciar não, né? Dar continuidade, eu vou convidar uma pessoa para participar, a Isabela, coordenadora, com mais de 15 anos de experiência, e é ela quem vai trazer também ideias a esse respeito. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está assistindo aqui no ao vivo, ou também você que está assistindo no gravado. Vamos falar sobre o processo de avaliação, dúvidas pertinentes, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo. Mas deixa eu trazer a Isabela para a gente conversarmos aqui com vocês. Boa noite! Boa noite, boa noite. Bem-vinda, Isabela, à nossa noite aqui do Bate-Papo de Coordenador. E eu falei pessoal, que nós vamos falar sobre avaliação, um tema tão importante que gera tantas dúvidas, principalmente nesse contexto que nós estamos, não é? E eu quero que você Sim. se apresente para as pessoas que não te conhecem, por favor. Eu sou Isabela, estou aí com as meninas da Midas, né, desde fevereiro, Mar, participando Sim, aí com desde as fevereiro. meninas, né, do método do liderar com sutileza, e cada dia tenho me sentido mais preparada para esse desafio, que é essa questão da coordenação, né? Então, me sinto muito feliz e preparada para trabalhar com todos os meus professores, os meus colegas, amigos que eu encontrei na pedagogia, né? E sempre refletindo muito a respeito desses assuntos que são muito pertinentes para a gente, né? Assuntos que são diários. Fico feliz que você esteja conosco, tá? Para nós também é um presente ter você na turma um e agora na turma 2 e sempre nos trabalhos você participa de todas as aulas aqui e também lá no YouTube. E fico muito feliz que hoje você esteja participando aqui ao vivo, viu? Ah, sim. Tô superando o desafio, né, Má? É, superando o desafio, mas a liderança é isso, né, Isabela? É superar desafios. E, Isabela, por favor, me fala para falar para o pessoal, quanto tempo você é coordenadora, cidade que você está, se o ensino é privado, público? Bom, hoje eu moro no Espírito Santo, sou paulista, né? Espírito Santo foi a terra que me acolheu. Estou aqui já há 10 anos e trabalho num colégio privado de, de ensino católico, né? Então, estou aí nessa questão de rede privada desde sempre, para falar a verdade. Sempre trabalhei na rede privada. E qual é o segmento? É infantil, ensino fundamental? Eu trabalho com ensino fundamental 2, de sexto ao oitavo ano. Excelente, então. Vamos continuar, Isabela. Muito mais uma vez, feliz que você está se superando, porque eu lembro da primeira conversa que nós tivemos, não é? Quando nos conhecemos. E para você aí, que eu sei que está sendo um desafio e que seja tão gratificante para você como está sendo para nós estarmos aqui. E É aí, verdade. Isabela, você separou algumas questões sobre avaliação. Então, aí você vai conduzindo e a gente vai conversando aí. Isso, eu quero falar um pouquinho a respeito de avaliação, né, que é um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que o processo avaliativo dentro da instituição, ele é de extrema importância. Desde quando o menino entra na escola até o término, né? Quando a gente entrega esse menino lá para a universidade. E é muito importante isso para mim. Eu acho que a avaliação, ela dá muitas respostas para a gente, né, Mar? Do nosso trabalho, do trabalho do professor, do desenvolvimento do menino. Então, eu separei aqui algumas coisas importantes para a gente estar conversando hoje. E vamos falar, vamos começar, tá certinho, falando da importância, não é? E é importante mesmo no ensino remoto, porque alguns lugares, eu sei que cada região do Brasil está tendo uma dificuldade, é um contexto e tem os seus obstáculos, não é? Mas, de modo geral, como você disse, a avaliação ela é fundamental em todas as fases, desde quando ingressa lá na educação infantil. Na educação infantil tem outra conotação, outra ideia, outro formato, mas mesmo assim ela precisa acontecer. Assim como no ensino remoto, ela tem outro formato, mas ela sim precisa acontecer, porque nós precisamos avaliar os processos. Quais são os resultados? Quais são os frutos que estamos colhendo? Será que estamos plantando feijão e colhendo batata?
Será que não é? Será que está ensinando A e está aprendendo B? Mas a gente precisa medir, né? Aferir esses conhecimentos. Então, a avaliação, ela é importante independente do contexto, independente da situação. E nós, não é, Isabela, seres humanos, precisamos saber ser avaliados pelo outro, não é? Não somos autodidatas, a gente não consegue sequer enxergar, às vezes, o ponto de melhoria do nosso trabalho se o outro não nos disser. Então, a gente precisa passar por esse processo de avaliação, que dirá uma criança, de que dirá um aluno. Concordo, Maia. Eu acho que o processo avaliativo ele é muito importante tanto para quem executa, né, quem faz o instrumento avaliativo, como aquele que recebe o instrumento. Então, eu acho que a avaliação ela é um todo, né? O professor que elabora esse instrumento, como que ele elabora, como ele planeja, o que ele quer saber daquele menino, e quando a gente, enquanto aluno, recebe essa avaliação, o que nós pensamos, né? Porque somos também alunos, né? Quem continua estudando, todos os meus colegas continuam estudando muito, eles falam, hoje eu tenho prova, né? Então é aquele momento que você realmente coloca à prova o que você aprendeu. E é muito importante também essa questão para o professor, né? Quando o professor elabora essa avaliação, o que ele quer saber desse menino, né? Me entristece muito ouvir, graças a Deus hoje eu ouço muito pouco essa questão de você vai ver quando for a prova, presta atenção por conta da prova. Você não tem que prestar atenção por conta da prova. A avaliação ela precisa ser um processo, né? Quando chega um instrumento, ela não pode ser o final. Ela sempre vai ser contínua, né? Eu penso que a avaliação sempre é contínua. Claro que a gente precisa do instrumento dentro da escola, para que possa ter uma nota, para que o menino passe de ano, né? Mas a avaliação vai muito mais além do que uma nota, né? Isso para mim, a concepção da avaliação é essa. E é perfeita essa percepção, assim, no sentido amplo da questão, né? E como você disse, aos poucos vai construindo essa mentalidade de olhar além do número. A da prova, como você falou, ela não ser só um fim, né? Ela não pode ser só um fim. Lá tem que estudar para a prova, mas aí eu vou falar muito com você hoje na questão de ser uma coisa cultural. Eu volto para a questão cultural, né? É da nossa cultura, já ouvimos dos nossos pais, e se você não vier com nota vermelha, você vai ver. Então, envolve também as questões culturais, né? Envolve É, muito isso. Uma coisa importante, né, Isabela, da gente pensar é que avaliar, né, ainda no quesito importância, gera comprometimento. Quando a pandemia, né, no ano passado, e aí ficou a questão de vai reprovar, não vai reprovar, perceba o quanto o envolvimento das famílias e dos alunos caíram, né? Caíram, porque assim, já que não vai reprovar, então para quê? Mas vai ter prova? Qual é a pergunta que eles fazem? Vai cair na prova? Esse conteúdo vai dar na prova? Porque vale se não vai nota? cair na prova, vale nota? Então quer dizer que nada é importante, só se for a nota? Então, nós, enquanto professores, educadores, temos que já mudando a mentalidade dos nossos alunos. Porque já automaticamente a gente fala, anota aí que vai cair na prova, automaticamente a gente já induz para aquele processo que a prova é o que importa. De tudo que eu falei hoje, se você não notou, tá tudo bem, mas anota que isso vale prova, anota isso que vai cair na prova. Então, o professor também precisa educar a sua linguagem, a sua forma de pensar, para querer que o aluno tenha outra ação. Porque senão, se eu tenho as mesmas ações, como é que eu posso querer outros resultados? Verdade, Maia, eu concordo com isso. Eu sempre brinco com os meninos, né? Quando eles falam vale nota, eu falo tudo vale nota. A partir do momento que você entra na escola, você já é avaliado, né? Porque são é tudo, não é só, são as atividades, o comportamento do menino, a participação, a não participação. Então a gente precisa avaliar todo esse contexto, né? Não é só o papel, o final, como a gente falou, né? Então o E professor ele tudo precisa trabalhar impacta, muito né? isso com o menino, né? Você tá E certa. precisa refletir também, né, Mar, que uma atividade, ela não necessariamente precisa valer nota, porque o que a gente precisa tirar daquela atividade é o que o menino realmente aprendeu para que você possa fazer a intervenção necessária naquele momento. Então, a nota, ela faz parte do processo, mas não é o resultado final. A intervenção que é a parte mais importante da prova, né, do documento, do instrumento, né? Vocês estão ouvindo essa reflexão? Quem está assistindo, eu acho importante, porque às vezes trazer o outro falando é sempre aquilo, né? Quem fala, fala aqui com meu filho, porque você fala melhor, porque em casa, né? Santo de casa não faz milagre, e de repente esse trecho que a Isabela falou aqui, gente, é realmente pertinente para você trazer numa reunião com a sua equipe, numa reunião de conselho, onde vai se discutir nota e falar.
a nota ela não é um fim, ela faz parte do processo, mas ela vai além disso. E todos os trabalhos, eles compõem, todas as ações, desde quando entram na escola presencial ou virtual, ela compõe a nota. Por quê? Não, não vale nota se eu abrir a câmera. Mas você concorda que se eu abrir a câmera, eu vou estar mais atenta? Se eu estou mais atento, meus resultados não vão ser melhor? Tudo é uma cadeia, só que precisa levar essa reflexão para o professor, para que ele também, como eu disse, mude a sua linguagem, a sua forma de agir, e, consequentemente, a gente vai educando essas crianças, esses alunos, que não tem que anotar só o que cai na prova, não é se preocupar só com o número, mas que faz parte do processo, como a Isabela disse. Muito bem. Má, sobre a gente está aí nessa questão híbrida, né? As nossas aulas híbridas, o ensino remoto, e volta, e vem, volta para a escola, volta para casa. E essa questão da avaliação, a gente sempre, lá na escola, a gente conversa bastante sobre isso, né? E agora nós começamos até amanhã o nosso processo avaliativo, e nós estamos, assim, bem rigorosos em alguns aspectos, não por conta de uma rigidez que eu preciso que o menino não cole na prova. A questão não é colar na prova. A questão eu até escrevi aqui a ética da família, né? Eu, enquanto mãe, estou ensinando o que para o meu filho se eu deixo o meu menino colar na prova, né? O menino que está em casa está sendo privilegiado pela escola porque ele pode fazer a prova em casa e quem está fazendo a prova no colégio não tem esse privilégio, né? Então, isso é uma reflexão muito grande que a gente tem feito lá na escola, tanto com os professores como com os meninos, né? Ainda bem que os meus professores são tão maravilhosos que eles abraçaram essa ideia dessa reflexão com o menino, né? De quem está em casa tem o mesmo peso, tudo tem o mesmo peso. O que importa é como você vai conduzir essa prova, né? Como você vai fazer essa prova. E a gente conversa muito sobre isso com outros colegas de outras instituições também, em relação a essa ética familiar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu sei que você já viveu bastante também. Eu vivi e eu vivo porque eu tenho uma filha do 8º ano, né? Então, assim, eu vivi como dos dois lados da moeda, né? Eu vivencio essa situação. E aí, Isabela, tem a outra questão, né? Volta para a primeira crença de que a avaliação ela é uma punição. Porque se ela não fosse vista dessa forma, se ela fosse, a gente tivesse clareza que é um processo para diagnosticar os resultados, para melhorar o processo, até a forma com que o pai conduziria em casa esse aluno seria diferente. Porque ele tem a importância de que é um processo. Então é castigo? Então tá fácil para quem está em casa e tá difícil para quem está na escola? Por quê? Porque eu entendo, então, que eu não dou a mesma importância e eu não vejo com o mesmo respeito esse processo. Essa é a questão. É que quem está em casa não vê com o mesmo respeito, com a mesma importância de analisar o processo. Ainda tem aquela questão de que tem que ir para a escola para ficar mais difícil, né? Porque senão você não vai saber. Só que é sim uma oportunidade, como você bem disse no início, de ética profissional e valores. E está tudo interligado. Tudo interligado. É que volta para a cultura da questão do brasileiro. O brasileiro gosta de dar um jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho, né? Sempre tem o famoso jeitinho. E também é da nossa cultura. E vai depender de família para família. Eu gostava muito do processo de anteceder as avaliações, e vale de repente uma dica para quem está assistindo: entrar nas aulas online. Eu entrava e falava com os alunos sobre a importância, conscientizando que não tem atalho, que na vida as coisas que têm atalho não levam para o sucesso. E fazia um trabalho também de conscientização com os pais. Olha, é uma oportunidade de você ensinar ética e valores. Que se seu filho está usando calculadora, conscientize que quando é presencial, cadê a calculadora? Que na vida não existe escada, elevador para o sucesso. A gente tem que ir degrau por degrau, que o atalho só é em enrosco, está fácil hoje. Mas e quando você voltar ao presencial? Então, vale muito fazer um trabalho com a família, porque os valores é que vão entrar aí, a questão da educação não vai ter o que ser feito, né, Isabela? Vai depender mesmo da família, né? É a questão cultural. E, e eu também, Má, tenho até reforçado muito com os meninos essa questão da valorização do trabalho do professor, né? Porque, assim, construir uma avaliação, elaborar uma avaliação bem feita, a gente sabe o quanto que é desafiador, né?
independente da instituição que você trabalha. A gente precisa ter um cuidado muito grande como você vai elaborar uma avaliação, porque isso também coloca o seu trabalho ali na avaliação, né? Porque o professor, que é um professor responsável, ele vai pensar como que eu vou construir essa avaliação se todos os meus alunos forem muito bem, tem uma avaliação a respeito disso. Se muitos dos meus alunos forem mal, também tem uma avaliação sobre isso. Então, elaborar uma avaliação é muito desafiador. Por mais que você tenha hoje a internet aí para te ajudar, livros, mas assim, quando você constrói essa avaliação, precisa ter muito cuidado, né? Porque são várias coisas. E eu falo para os meninos isso: você acha que seu professor vai construir uma avaliação de um dia para o outro? Tem professores que demoram 30 dias para construir uma avaliação, que constrói a avaliação realmente no processo, né? Porque a avaliação não é você pegar só o conteúdo, tem toda uma habilidade que ela é estudada para poder fazer aquela avaliação. E, assim, é a conscientização do menino também, né? Eu gosto de trabalhar muito com essa questão da conscientização do menino também, Mar. Eu acho bem Sim. importante. Não, muito importante, porque eles precisam ser educados nessa mentalidade, dessa importância, né? Porque não vem de uma crença de punição, que se você tirar nota vermelha está de castigo, você que não estude não para ver, venha na base da ameaça e não da responsabilidade, não é? E aí ele se vê ali ameaçado com a facilidade, ao mesmo tempo com o chinelo do lado e a calculadora do outro. O que ele vai preferir? Não é, Isabela. É o chinelo, a cinta ou é a calculadora que eu vou usar? Não É é? difícil. E É muito difícil. para eles, é muito difícil para essas crianças também. Muito desafiador. E esse sistema, né, Mar, a gente riu, né, com muito respeito lá na escola de umas situações que nós vimos constrangedoras de mães ao lado do menino fazendo a prova junto com o menino. E assim, não era só nós que estávamos vendo, a turma toda estava vendo. Situação. Então, isso é extremamente constrangedor, né, para a família. Enfim, a gente, assim, é aquela vergonha alheia que fala, né? Então, a É, gente fica com vergonha por aquela situação, né? Mas é toda uma conscientização. Tem uma palavra assim que eu não acho nem muito bonita, mas é o que se usa, que é o desconstruir isso daí, né? Porque nós fomos criados assim, avaliação como punição. Então a gente precisa desconstruir esse conceito, né? Que não é simples também. não. Educar todo mundo, educar a gente, educar o pai, educar o menino, não é fácil, não. É um trabalho de Mas formiguinha, né? conseguiremos. Sem dúvida. Porque é um trabalho de formiguinha e também um trabalho que sempre deve partir de nós enquanto educadores, né? Sempre. Sempre lembrarmos que se eu quero que meu aluno mude algo, eu primeiro preciso mudar em mim. Se eu quero que a minha equipe mude algo, eu preciso mudar a minha forma de liderar e de exigir dos meus professores algumas ações e solicitações. E como é também que eu estou construindo essa avaliação? Será que essa questão da punição, muitas vezes, também, Isabela, parte da própria instituição? A própria instituição faz avaliações na intenção de penalizar os alunos que não estudaram. Tem instituições que fazem avaliações pesadas na intenção mesmo de não não, vamos fazer para ver quem estudou ou não. A questão não é estudou ou não, é conseguiu assimilar. E outros, a gente tem fatores externos agora com tudo que está acontecendo que não é para limitar, mas é para considerar. Concordo, Mar. Essa questão da punição me incomoda, sempre me incomodou muito, né? Nessa questão da avaliação. E a gente precisa realmente pensar muito isso, até porque o nosso menino hoje, né, 2021, não é o mesmo menino que a gente recebeu no início de 2020. Às vezes, de verdade, ele é o mesmo menino porque ele não amadureceu em nenhum momento. Ele ficou o tempo todo dentro de casa, com a mãe, com o pai, com a babá, sozinho, porque os pais precisavam trabalhar. Então, tem todo um contexto, né, que essa pandemia trouxe para esse menino. Então, a gente precisa refletir muito em relação a essas coisas. Quando a gente trabalha essa questão de suprir as lacunas que ficaram de 2020 para cá, isso também precisa entrar nesse processo avaliativo, né? A gente precisa parar de ser conteudista e pensar numa educação mais ampla, né? Se eu precisar, assim, conscientizar a família disso, porque a escola tem essa consciência, né? De que eu comprei um livro, eu tenho lá 500 capítulos para trabalhar, só que meu menino não vai dar conta daqueles 500 capítulos porque eu tive lacunas no ano passado. E não foi por conta do professor. O professor é maravilhoso, só que aconteceram essas lacunas.
Então, é tudo isso que a gente precisa pensar. Por isso que eu falei no começo sobre a importância de quando você chega na escola, aquela diagnose é importantíssima para você poder traçar os caminhos para o ano letivo, né? Então, assim, são diversas coisas que vão juntando para que a gente chegue no final, né? Para a gente levar esse menino para um próximo ano com pelo menos aquelas habilidades mínimas da série para que ele consiga, né? E com isso vai desenvolvendo. Isso é muito importante. E envolver a família no processo. E como é que eu envolvo? Quando eu explico. Porque quem é o especialista na situação? Somos nós. Quem é formado na situação? Quem tem o conhecimento? O pai não tem. O pai não sabe se você não disser. Se você não explicar a importância dessa avaliação, o tempo que o professor levou para preparar, que aquele instrumento não é só para nota, é diagnóstico, de saber... Mãe, se você influenciar nas respostas do seu filho, e eu inclusive vou falar com a Carol, de fazermos uma live sobre isso, desde a educação infantil, porque os pais tendem a fazer pelos filhos. Aquela Uhum. velha história, né? Nenhuma mãe quer que o filho erre, né? Nenhuma mãe, todos os filhos são perfeitos para suas mães. E quando se trata de um contexto que expõe, aí que eu quero que ele vá melhor mesmo, frente aos outros, né? E aí acaba que a mãe estava do lado fazendo a prova, como você disse, na educação infantil a mãe chega a fazer pela criança. E neste processo, a mãe acredita que está fazendo o melhor. Toda mãe tem uma boa intenção, né? Toda mãe tem a Sim. sua boa intenção. Só que a questão é que, será que alguém falou para essa mãe que se ela influenciar nas respostas da avaliação, certamente os resultados não serão originais, genuínos. E como que o professor ele vai trazer uma prática assertiva, uma didática, uma revisão, se ela camuflar de forma inconsciente, porque tem que ser muito sutil nas palavras, né? Se ela camuflou de forma inconsciente as lacunas. Não tem como. Por isso que a família precisa entender a importância desse diagnóstico. Não é para punir seu filho se ele vai reprovar ou se ele vai passar. Mas precisamos entender o que ele compreendeu para daí partir ou ressignificar a nossa prática, ver um reforço, enfim, outras estratégias. Agora, se essas respostas vêm através de uma calculadora, vêm do Google ou vêm da mãe que está do lado, como que a gente vai poder ajudar seu filho? Olha um vídeo desse para a família. A família não tem consciência disso. Não. Faz um vídeo desse, simples, e grava e manda no WhatsApp para os pais. Vai ser um boom, porque a família não sabia e não percebeu de forma inconsciente o mal que ela estava fazendo para o próprio filho. Concordo, Má, concordo. Má, deixa eu falar um pouquinho a Uhum. respeito de avaliações adaptadas. Isso é uma coisa também que eu reflito muito a respeito, né? Nós temos os nossos meninos no colégio que têm necessidades especiais educacionais, né? E como que a gente pode, de uma melhor forma, conduzir esse trabalho com os meninos, né? Porque assim, a gente sempre tenta, né? A gente continua tentando para que isso não vire uma muleta para essa família. Porque a minha preocupação é facilitar tanto que não exista mais o desafio para esse menino, né? Qual é a dica que você dá aí para a gente em relação a isso? Muito importante a sua pergunta. E assim, se a gente não tomar o cuidado, acabamos facilitando, né? Só que não precisa ser fácil. A questão é, a avaliação para uma criança que tem necessidade especial, ela não precisa ser fácil. Ela precisa ser de acordo com as suas dificuldades e limitações. Eu não preciso facilitar, eu preciso adaptar. Essa é a questão. Eu já preciso mudar novamente a crença do pai, da mãe e do professor. A prova do aluno com alguma dificuldade ou necessidade, ela não é mais fácil. Ela é adaptada, ela é organizada de forma que ele consiga realizar, e de novo, que nós tenhamos claro aí o desempenho que ele pôde realizar dentro das suas possibilidades, não dentro das suas impossibilidades. E a gente tem a tendência a focar nas suas dificuldades, né? Nas suas limitações. Então, essas avaliações, elas devem ser adaptadas e não facilitadas. Eu não vou pegar uma questão e reformular totalmente de forma que ela perde o seu contexto. Mas como que aquela questão eu posso fazer de forma visual? Eu posso trazer ao invés de um texto para um aluno que é autista, uma questão mais objetiva? É a forma. A questão da avaliação para os alunos com necessidades especiais é a forma com que vai ser adaptado. É isso. E, Isso não é e se tornar mais até, fácil, né? e até, Má, como que você corrige essa avaliação, né? Porque você não pode ter o mesmo olhar
do outro menino quando você corrige essa avaliação, essa atividade avaliativa que você dá, essa atividade de percurso, né? Eu gosto de falar atividade de percurso, essa atividade de percurso que você dá para esse menino, você não pode ter o mesmo olhar ao corrigir essa atividade, né? Se você tem um menino Nem ao aplicar. disléxico, você tem o menino dislexo, você não pode querer corrigir a prova dele da mesma forma que você corrige de um menino dito normal, né? São questões completamente diferentes, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas a gente precisa estudar muito ainda, né? Sobre essa questão das adaptações, da educação E é especial. muito peculiar, né? Assim, cada um tem É, as suas particularidades, né? Tem as suas particularidades, mas eu acho que fica a mensagem, acho que a mensagem para a gente falar, fechar essa parte as avaliações para as crianças com dificuldades ou necessidades especiais, elas não devem ser facilitadas, elas devem ser adaptadas. E parece que é óbvio, mas não é. E às vezes a gente tende a facilitar ao invés de adaptar. E existe grande diferença. E às vezes o pai também quer que facilite ao invés de adaptar. Então isso tem que ficar claro, esse conceito para os pais, para os professores ao fazer, para que ele também não facilite para este aluno. Porque não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Como você disse, que não pode ser uma muleta, ao invés de a gente ajudar, a gente está prejudicando, tirando uma oportunidade dele se desafiar e dele crescer, né? sim, sim. Mas a minha última pergunta, prometo. Tudo bem. É, sobre a elaboração da avaliação, né? A gente tem refletido como que a gente elabora essa avaliação e o que a gente tem também cobrado do menino que antecede essa avaliação. Exemplo, eu vou construir uma questão e eu coloco ali operações mentais de uma forma que eu nunca pedi para esse menino na sala de aula. Analise, enfim, uma Até série de palavras, palavras que não fazem nem parte do palavras que não vocabulário do fazem parte do aluno. vocabulário, Sim, exatamente. Aí eu coloco isso na avaliação, e quando eu pego essa resposta do menino, aí eu pedi isso aqui, mas isso aqui está claro. Então, mas em qual momento você pediu isso na sala de aula para que o menino saiba responder? Né? Então, assim, é outra questão que a gente tem refletido bastante, que às vezes o menino ele não vai tão bem na prova, né? Falando de nota, até uhum, por conta do nosso erro ao elaborar a questão, ao criar essa exatamente. questão, né? Ao Às criar vezes essa aquela questão questão e não até o ficou próprio claro. conteúdo, né? Foi um conteúdo que não se aprofundou, que ele não teve oportunidade de praticar durante o processo, mas eu quero que ele dê conta disso agora. Como? Exatamente. Como? É por isso que o olhar do líder antecede esse processo, ele é essencial. Não tem outro jeito a não ser analisar, né, essas avaliações antes de ir para a mão do aluno, comparado ao processo de ensino que rolou antes, né? Porque já aconteceu muitas vezes de ter que revisar a avaliação, de pegar até questões prontas da internet que o professor pegou e colocou, perguntas de vestibular para crianças de sexto ano que não Ah, faziam. mas isso não acontece aqui não, só em Nárnia. Só em Nárnia. Não, isso aí eu tô falando de lá de Nárnia, imagina, fora da realidade. Acontece Né? muito, porque ainda tem aquela crença que eu preciso fazer o mais difícil possível para punir o meu aluno. Eu não estou criando uma ferramenta para analisar o que ele aprendeu e se desenvolveu. Não, eu quero ver o que ele não sabe. Ah, olha só, né? A avaliação, tem professor que não planeja para ver o que ele sabe. Foca para ver o que não sabe. Exatamente, Só que exatamente. aí vem uma Aí questão, o né, professor Isabela? acaba sendo prejudicado também, né, Márcia? Que não pensa no que faz. Exato. Sabe por quê? Porque aí existe aquela questão. Até você me perguntou outro dia, Marcélia, nota é resultado do aluno ou do professor? Aí a gente vai para essa questão, né? Bom, então se o professor ele fez uma avaliação focada no que o aluno não sabia, e a gente está falando que a nota era resultado do aluno ou do professor. Se a avaliação é feita pelo aluno para diagnosticar os resultados, logo a nota é deste aluno. Mas, consequentemente, esse resultado da avaliação, dessa atividade que valeu nota, ela é de um desempenho de um processo. Processo este que quem está ligado diretamente? O professor. Então, de forma indireta, a nota ela é responsabilidade do professor. Exatamente. Porque se meu Concordo aluno não está plenamente. desempenhando, se meu aluno não assimilou o conteúdo, onde é que eu falhei enquanto profissional? E é pesado e é difícil a gente assumir as responsabilidades, né? É mais fácil a gente sempre jogar para o outro, né? Sim,
É claro que nesse processo do resultado da avaliação, a parte maior é do aluno, do seu empenho, sua dedicação, mas não exime de jeito nenhum a responsabilidade do professor nesse contexto, né? Nesse resultado, não exime. Todos somos responsáveis em relação a isso. E Falando consequências, né? Tudo tem suas consequências, né? Só um outro instrumento, né, de Uhum. avaliação, assim, que eu acho importante a gente comentar também, são as atividades que nós damos, né? Trabalhos, por exemplo, o professor opta por fazer um trabalho, vai fazer uma apresentação de teatro, pega um tema. Então, esses critérios avaliativos, eles precisam estar bem claros para o menino. O que que o professor vai avaliar? O que que o professor quer? Qual é a habilidade que o professor quer que o menino desenvolva nesse trabalho, né? Porque quando você vai fazer um trabalho, você pode pegar uma habilidade muito ampla para que o menino desenvolva. Então, eu sempre peço para os meus professores, deixe bem claro para o menino quais são os critérios avaliativos que serão vistos, né, nesse momento. E detalhado mesmo, porque aí não tem depois justificativa. Outra coisa também que eu tenho pedido muito é que exista a avaliação individual e a avaliação do grupo. Por quê? Muito Às legal. vezes eu tenho habilidade para fazer um desenho, mas eu não tenho habilidade para fazer um vídeo. Então, o que que meu professor vai me avaliar? Porque o conteúdo eu sei, mas eu não sei fazer um vídeo. Professora, o que que eu faço agora? Né? Então, a gente precisa flexibilizar mais isso, dar outras oportunidades para que o menino execute aquela tarefa, que eu acho isso de extrema importância. Mas o que que eu vou avaliar dentro daquela atividade que é tão ampla, né? A gente tem que ter esse cuidado também em relação a essa outra parte da avaliação, que não é só o marcar o X ou escrever uma resposta Não é. discursiva. E eu vou sintetizar o que você falou aqui para quem está assistindo poder anotar essas dicas, porque são excelentes, Isabela. Então, olha só, no processo de avaliação, tem que ficar muito claro para as famílias e para os alunos quais são os critérios e quanto vale cada critério. Eu ainda acrescento, porque no meu processo, Isabela, eu sempre pedia para acrescentar quantos pontos vale cada critério que ele será avaliado. Porque não é justo o aluno. Quando eu sei as regras do jogo, eu me sinto mais segura. Eu tenho chances de ganhar Sim, o jogo. Agora, se eu não sei nem concordo. qual é a regra do jogo, você tem que falar para mim que eu perdi, mas eu perdi por quê? O que, que me faltou para eu melhorar? Se eu não souber também, os resultados vão só se repetir. Então, clareza dos critérios e, sim, pré-definidos. Não é quando o jogo está rolando que eu vou criar qual vai ser o cartão vermelho, quando eu vou dar o cartão amarelo, porque aí eu volto na questão de punição. Então, o professor, junto com a coordenação, precisa estipular isso antes de anunciar o projeto, o trabalho, seja lá o que for, para a família e para o aluno. E eu vou até contar uma experiência sobre isso bem rapidinho, Isabela. Uma vez, bem no início do trabalho quanto coordenadora, uma mãe trouxe um trabalho e falou assim, mas por que que esse trabalho não é 10? Para mim, ele é 10. Para você, como mãe, ele é 10, ele é 1000. Mas os critérios que eram para ser preenchidos não foram atingidos, os critérios eram esses. Mas, como eu sempre digo, liderar com sutileza é rever o que faltou da sua prática para aquele problema acontecer. Algo que você deixou de ver ou podia ter feito melhor. E olha só que interessante, havia um critério, mas a família sabia qual era o critério? Não. A professora havia comunicado para o aluno, quando entregou o trabalho para ser feito, orientou e falou os critérios. Mas em qual momento a família recebeu a orientação do trabalho a ser feito e os critérios que iriam valer, iriam compor aquela nota? Então, clareza na comunicação com as famílias. A gente fala muito que as famílias não querem participar, as famílias não se envolvem, mas o quanto disso tudo nós estamos envolvendo a família no processo. O quanto nós estamos colocando a família para participar. Excelente, Mar, excelente. Eu tenho alguns professores que eles fazem também a autoavaliação após o trabalho. É muito bacana, Que porque os lindo, isso é meninos se muito bom, hein? avaliam após a atividade. É muito legal. E eles refletem realmente quem participou, quem não participou. Então, isso é muito gratificante até para o menino, né? E eles avaliam o Muito. próprio grupo também, né? E eles Dica contam, né? valiosa. A gente dá risada porque eles contam realmente quem fez, quem não fez, o que deixou de fazer. É bem bacana. Dica valiosa, já começa a desempenhar o trabalho em equipe, né? A autorresponsabilidade. Lindo, porque às vezes nem nós, enquanto adultos, conseguimos analisar o que precisamos melhorar. Se talvez a gente tivesse tido essa habilidade desenvolvida aí com o seu trabalho, Isabela, teríamos melhores, né? Porque o quanto é difícil, enquanto adultos, parar e rever a nossa prática no que precisa, essa autoanálise. E se isso é feito desde a adolescência da criança, nossa, quantos ganhos profissionais esses alunos vão ter no futuro? Quantos? O quão melhores eles terão por essa oportunidade que parece simples,
mas faz toda a diferença. Verdade, Parabéns Má. pelo trabalho, viu? Obrigada. Tem uma equipe muito boa que me acompanha. Que lindo. Isabela, estou muito feliz, fiquei muito feliz com o nosso encontro. Eu acho que podemos marcar mais vezes, se você quiser, se sentir à vontade. É Vamos sempre sim, vamos bom sim. bater um papo com pessoas como você, experiente, que tem uma visão muito clara. Parabéns por ser essa líder ouro, uma visão ampla do que precisa ser, com crenças além, né? Porque existem crenças que limitam e tem crenças que nos levam para frente. E todas que você trouxe aqui são crenças que nos levam para frente. Tenho certeza para vocês que ficaram aqui assistindo também, contribuiu muito, uma visão muito ampla, além do nosso olhar. E o quanto é bom essas conversas, né? A gente divide experiências para multiplicar os conhecimentos, né? Verdade, Má, eu que agradeço o convite. Foi um desafio, como nós falamos no começo, mas chegamos ao final. Tá vendo? E todos os desafios são para te fortalecer. Sim, sim, verdade. Mas eu agradeço o convite, muito obrigada mesmo. Obrigada aos meus professores queridos e amigos que estão aí, ó, que eu vi. Sim, Bom tem outras sempre pessoas estar aqui com te vocês. elogiando, mandando aí. Que bom. Você merece. Obrigada, Parabéns. obrigada, viu? Obrigada, Má, obrigada. Obrigada, Carol, que sempre está aí com a gente também, cuidando da gente, né? Vocês cuidam muito da gente aí na Midas. Que bom. Obrigado pelo carinho e pela parceria, viu? Eu que agradeço. Um beijo, fiquem com Tchau, Deus. tchau. E esse foi mais um bate-papo de coordenador, onde sempre trago um convidado para participar. Inclusive, se você que está assistindo quer participar de uma live, bater um papo sobre qualquer assunto a respeito da liderança pedagógica, basta nos enviar um direct, a gente combina com antecedência, organiza para que você esteja aqui ao vivo e possa dividir as suas experiências, multiplicar os seus conhecimentos para que juntos possamos somar melhores resultados na educação. Até o próximo vídeo.